Neide Maria Maia Lopes nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de março de 1937 e ficou conhecida por assassinar uma garotinha de 4 anos de idade, que era filha do seu amante. Algumas pessoas disseram que ela matou a menina por vingança, já que o pai não largou a família para ficar com ela. Outros dizem que ela mataria, depois de matar a menina, chamada Tânia, o restante da família, para que ele ficasse livre para se casar com ela. Por conta do seu crime, que aconteceu no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, Neide Maria Maia Lopes ficou conhecida como a Fera da Penha. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu no dia 30 de junho de 1960, uma quinta-feira no Rio de Janeiro. Mas para entendermos como tudo aconteceu, vamos voltar alguns meses antes do dia do crime, ainda em 1959. O casal Antônio Couto Araújo e Nilza Coelho Araújo morava com 2 filhas pequenas, que eram Tânia Maria Coelho Araújo, de 4 anos de idade, e Solange Coelho Araújo, de um pouco mais de 1 ano, no bairro Piedade, na Cidade Maravilhosa. Antônio era motorista de uma grande empresa e saía para trabalhar todos os dias pela manhã. E a Nilza ficava em casa cuidando das 2 filhas e de seus afazeres domésticos, já que ela era dona de casa. Ao que consta, a família tinha uma vida financeira muito boa, eles eram de classe média, tinham casa própria, enfim, eles levavam uma vida tranquila e aparentemente viviam os dois ali, o casal, em total harmonia. O Antônio, ele ia trabalhar diariamente de trem e ele pegava esse transporte público na estação Pedro II, o que hoje conhecemos pelo nome de Central do Brasil. Tem até um filme com esse nome, né? Lá ele acabou conhecendo uma moça de 22 anos, na época em que eles se conheceram, ela ainda tinha 22 anos, chamada Neide Maria Maia Lopes, que também utilizava o mesmo transporte público diariamente, já que ela era comerciária e trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa linha de trem, ao que consta, ligava ali o subúrbio ao centro do Rio de Janeiro. A Neide era uma moça calada, meio reservada, um tanto quanto solitária, que morava com os pais e uma irmã mais nova chamada Marilda. A Neide gostava muito de ler revistas e livros de suspense e mistérios. Também era leitora assídua das colunas do escritor e jornalista Nelson Rodrigues, intitulada A Vida Como Ela É. A Neide e o Antônio se conheceram dentro do trem quando ambos iam trabalhar, fizeram amizade e logo essa amizade se transformou em romance. E passaram a se encontrar ali todos os dias, ou quase todos os dias. Porém, a Neide não sabia que o seu namorado, o Antônio, era casado e que tinha 2 filhas. Isso ele não tinha contado a ela. Depois de 6 meses, mais ou menos, namorando o Antônio, a Neide teria cobrado dele que ele assumisse o namoro. Ela queria que ele fosse na casa dela, namorasse direitinho, nos finais de semana e tudo mais, conforme manda o figurino. E ele sempre se esquivando e não contava para ela que ele não poderia namorar com ela, porque ele já era casado. Então um dia, a Neide, conversando com um amigo do Antônio, esse amigo que ela estava conversando, acabou contando para ela a verdade, que o Antônio já era casado e que tinha 2 filhas. Ela ficou muito nervosa, totalmente descontrolada e foi questioná-lo sobre o que tinha ficado sabendo, né, através do amigo dele. E o Antônio não negou. Ele realmente assumiu que ele era casado e que tinha 2 filhas. A Neide, então, colocou ele na parede, dizendo que ele tinha que escolher com quem ficaria, que ela não seria sua amante de jeito nenhum e que dava 1 semana para ele se separar da esposa para ficar com ela. Era 1 semana somente.
Ele então disse que precisava de mais tempo, que não conseguiria separar naquele momento, que não era assim algo tão simples, que ele tinha 2 filhas e que ele tinha casa própria e tinha que dividir os bens, blá blá blá, enfim. Deu uma enrolada na moça, porque na verdade ele não queria separar da esposa e das filhas, mas ele também não queria separar da Neide. O que ele queria, na verdade, era ficar com as 2. Então ele deu uma enrolada nela e ela resolveu esperar um pouco. Lembrando que em 1960 não era assim tão simples separar, nem para a mulher nem para o homem. Ficava meio marcado mesmo, ainda que ele quisesse separar da Nilza para ficar com a Neide, que não era o caso. Pior do que ser separado, ainda era ser a amante. Não era uma situação confortável para nenhum lado, e a Neide disse veementemente que não seria amante dele. Isso ela deixou bem claro logo de cara. Outra coisa é que na época que ela conheceu ele, ela tinha 22 anos de idade, em 1959. E como eles ficaram alguns meses namorando, logo ela fez 23 anos. E para a época, 23 anos solteira já era muito velha, já com fama de ficando pra titia, como diziam. E também o fato dela não ser mais virgem, né, que ela te perdeu com ele, era outra preocupação, porque se ela não casasse com ele, dificilmente ela casaria com outro, porque quase ninguém naquela época casaria com uma mulher que não fosse mais virgem. Bom, o Antônio enrolou a moça dizendo que iria sim se separar da esposa para ficar com ela, mas que ela precisava ter um pouco de paciência e tudo mais. E ela sim o fez, ela esperou por algum tempo, assim, alguns meses. No entanto, o tempo foi passando e ele não se separava. E ela foi percebendo que ele não pretendia se separar. E com isso ela foi criando um plano ali na cabeça dela. Ela descobriu onde ele morava, eu não sei exatamente como, se ela seguiu ele quando ele saiu do trabalho, se aquele amigo que contou que ele era casado disse onde ele morava, enfim, isso não é contado nas matérias. Então eu não sei como ela descobriu onde ele morava. O fato é que ela descobriu. Quando ela descobriu o endereço dele, ela começou a cercar a residência ali do casal, ela começou a ir sempre, começou a anotar os hábitos de todos eles, conheceu bem o rosto da esposa do Antônio, da Nilza. E sem falar nada para ele, ela foi até a casa do Antônio e bateu na porta da casa deles. A Nilza então atendeu a porta e quando ela viu a Neide disse: "Oi Nilza, tudo bem? Você se lembra de mim?" E ela respondeu: "Oi, tudo bem, desculpe, mas não me recordo." Aí ela disse: "Nós estudamos juntas." E a Nilza, na ingenuidade, né, falou: "No Duque de Caxias?" Deu a dica, né? E ela respondeu: "Isso mesmo." Aí a Nilza falou: "Poxa, eu não me lembro de você." E a Neide continuou ali, né, com o teatrinho dela: "Me chamo Nilza também. Como você não se lembra, eu sentava bem atrás de você na escola, na sala de aula." E ela então disse: "Nossa, não me lembro mesmo, mas entra, aceita um café?" Foi uma conversa mais ou menos assim. E foi essa história, inventada pela amante do Antônio, que deu muito certo, né? A Nilza, sem se lembrar da moça, acabou abrindo as portas da sua casa para ela, onde ela, usando o nome falso, inclusive, gente, olha só, o mesmo que a esposa do Antônio, né? E aí talvez já demonstrasse algum traço de psicopatia, né? O mesmo nome. É muita cara de pau, não é o nome da mulher do cara. Bom, aí ela passou a frequentar quase que diariamente a casa da rival. Rival na cabeça dela, né? Porque pra Nilza, ela nem desconfiava de nada, nem sabia, né? A Neide, então, ficou íntima da Nilza, conhecida das crianças, das meninas, e conquistou a confiança delas, das 3. A forma que ela usou para ganhar a confiança da Nilza foi dizendo que estava interessada no irmão dela, no irmão da Nilza. O que ela deve ter descoberto em suas conversas com a moça, que ele tinha um irmão, ou sei lá, descobriu de alguma forma. Enfim, que sem desconfiar de nada, deve ter dado várias informações importantes para ela. A Neide, agora a Nilza, pediu a ajuda da esposa do Antônio para conquistar o irmão dela. E a moça, ingenuamente, disse que ajudaria, mesmo sem se lembrar da tal colega ali do colégio, né? Nessas visitas, que inclusive a Neide levava presentinhos para as 2 crianças, para Solange e para Taninha, a Nilza acabava contando coisas do seu dia a dia, de sua vida com o marido, enfim, ela ficou sabendo de todos os detalhes ali da vida do amante, né? Sem que ele ou a esposa dele imaginassem. Num determinado dia, a Neide perguntou para a Nilza o que ou quem
o marido dela mais gostava na vida. E a esposa, sem imaginar o mal que estava por vir, né, com a informação que ela estava prestes a dar de graça, ela respondeu que era a filha mais velha, a Taninha. E foi exatamente nesse momento que a Neide teve a ideia mais macabra de todas, né? Se o amante não se decidia a largar a família para ficar com ela, se ele a estava enrolando por tantos meses, e se o que ele mais amava na vida era a filha Tânia, ela precisava tirar esses obstáculos da frente. Ela resolveu que se livraria da família toda, começando pela Tânia, já que esse era o seu maior amor. Abrindo parênteses aqui, não dá para saber se ela fez o que fez para tirar os obstáculos da frente e ele ficar livre para ficar com ela, ou se já era uma vingança por ele não ter separado da esposa para ficar com ela. E tipo assim, não me escolheu, então você vai sofrer amargamente, tipo assim. Enquanto isso, ela continuava se encontrando com o Antônio, olha que frieza, né? Que continuava enrolando ela do jeito que dava. E num certo dia lá, dentro de um quarto de hotel, ela disse para o Antônio: Antônio, você ama a Nilza? O homem deu um pulo da cama e questionou como ela sabia o nome da esposa dele, que ele não tinha falado. Ao que ela respondeu: já estive em sua casa e conheço a Nilza e as suas 2 filhas. O homem olhou desacreditado para ela, que continuou ali falando: ou você se separa dela e fica comigo, ou eu mato a sua família inteira. Mas, obviamente, ele não acreditou em nada, nem que ela tinha estado em sua casa, que conhecia a mulher e as filhas, muito menos que mataria toda a sua família. E acabou desconversando e ficou por isso mesmo. No dia 30 de junho de 1960, uma quinta-feira, a garotinha acordou chorosa, dizendo para a mãe que não queria ir para a escola aquele dia, mas a mãe levou assim mesmo. Era uma escola simples, uma casa que não tinha nem telefone lá. Na época, não era em todo lugar que tinha telefone. Telefone era um luxo. E essa escola, por ser uma escola bem pequena, bem simples, era um centro educacional apenas, uma casa, né? Não tinha telefone. Então, quando alguém precisava falar lá, telefonava para uma vizinha da escola, que passava os recados para a diretora, para a dona da escola ali. Bom, a Nilza deixou a menina na escola pela manhã e voltou para casa, para suas tarefas diárias e cuidar da menor, né, da Solange. Essa vizinha da escola recebeu um telefonema que supostamente seria a Nilza, a mãe da Taninha, dizendo que ela, a Nilza, não estava se sentindo muito bem aquele dia, que estava meio adoentada e que uma amiga dela, chamada Odete, iria buscar a menina. Porém, essa Odete, essa amiga, ela iria um pouco mais cedo do que o horário habitual de saída, já que aquele seria o único horário que a Odete poderia fazer esse favor para ela. Então, ela pediu para essa vizinha avisar a diretora da escola que poderia entregar a filha, a Taninha, para essa amiga chamada Odete. E a vizinha assim o fez, avisou a diretora da escola e ok, tá beleza. No entanto, não foi a Nilza quem fez esse telefonema, e sim a Neide, se disfarçando de mãe da menina, da Taninha. Sem que ninguém desconfiasse de nada, a Neide, se passando pela suposta amiga Odete, né, retirou a menina das mãos da própria diretora da escola. Meia hora depois, a Nilza, a mãe, foi até a escola levar o lanche da tarde da filha. E quando chegou lá, a diretora disse que a Taninha já tinha ido embora, com a amiga dela, a Odete, já que ela tinha telefonado para a vizinha, dando essa orientação de que a amiga iria buscar a filha dela. A Nilza ficou desesperada e correu para a delegacia de polícia para prestar queixa sobre o desaparecimento da filha e o suposto sequestro, alegando que não tinha nenhuma amiga chamada Odete e que também não tinha pedido para ninguém buscar a filha na escola e que ela também não estava doente, era tudo mentira. E pelas descrições da diretora, que a diretora deu lá na escola, ela deduziu que era aquela tal amiga do colégio, que ela não lembrava, a tal da Nilza, que tinha pego a Taninha. Imediatamente o delegado telefonou para o trabalho do pai da Tânia, o Antônio, que correu na mesma hora para a delegacia. Quando então conversou em particular com o delegado e contou que pela descrição da mulher que tinha levado a sua filha, que ele acreditava ser a namorada dele. Mas que ele não poderia falar isso perto da esposa, porque ela não sabia que ele tinha uma namorada, cara de pau. Mas que ele tinha certeza que ela não faria mal à sua filha. Em paralelo a isso, eu vou contar o que a Neide fez quando pegou a Taninha na escola. Ela foi até a escola e se apresentou como sendo a Odete, a amiga da mãe da Tânia, e quando a diretora da escola trouxe a menina, viu que a Taninha conhecia a mulher.
A Neide disse para ela qualquer coisa assim: até aqui na escola você chupa chupeta? E a menina imediatamente tirou a chupeta da boca e deu para a mulher, que guardou a chupeta na bolsa dela. Depois disso, a Taninha deu a mão para a mulher e saíram de mãos dadas. Isso era o suficiente para a diretora entender que a mulher era realmente amiga da mãe dela, né? E que sim, ela não era nenhuma estranha, e ficou tranquila, ela viu que a menina foi, conversou e tudo mais. Da escola, as duas seguiram para a casa de uma amiga da Neide. Aliás, uma das poucas amigas que ela tinha, que ficava no bairro da Penha, e que ao lado da casa dessa amiga tinha um matadouro de animais. Ela foi para lá para esperar anoitecer, já que durante o dia poderia ser vista por alguém, né, junto da menina. A amiga da Neide questionou quem era aquela menina que estava com ela, não sabia que ela não tinha filho, e por que estava ali com ela, né? E a Neide explicou que aquela menina era filha de uma amiga que tinha ido ao médico e que tinha pedido para que ela pegasse a menina na escola e ficasse com ela por algum tempo, até que ela voltasse da consulta. A amiga então se deu por satisfeita e mudaram de assunto. A Neide ficou olhando ali pela janela e viu vários urubus no terreno ao lado, que ela já tinha visto inclusive quando foi lá antes, onde ficava ali o matadouro, e perguntou para a amiga por que tinha tanto urubu ali. Ao que a amiga respondeu que os urubus comiam os restos dos animais e às vezes até levavam partes das carcaças embora, né? Então a Neide já foi lá de propósito. A Neide saiu da janela e naquele momento pediu uma tesoura para a dona da casa, que sem entender nada emprestou, e viu quando a Neide cortou uma mecha de cabelo da menina, que ela embrulhou num papel e colocou dentro da bolsa. A amiga achou estranho e perguntou por que ela estava cortando o cabelo da menina, né? Falou, a mãe dela vai achar ruim. E a Neide respondeu que não, que a própria mãe tinha pedido para cortar uma mecha de cabelo. Embora essa amiga tivesse achado estranho, né, a mãe pedir isso, ela não questionou mais nada, deixou pra lá. E aqui pra nós, talvez ela quisesse guardar, era um troféu, né? A gente vê muito desses casos, né, guardar um troféu, algo da vítima, né? Os psicopatas fazem isso. Por volta das 8 horas da noite, a Neide se despediu da amiga e saiu levando a garotinha pela mão. As duas, a Neide e a Tânia, passaram em uma venda onde ela comprou 1 litro de álcool, além de alguns doces para a menina. Inclusive, a menina curiosa, a Tânia, ela perguntou para que ela estava comprando aquilo. E sem hesitar, a Neide respondeu que a Taninha ficaria doente e aquele seria um remedinho para ela. Assim que as duas saíram da venda, a Neide entrou no matadouro, levando a menina pela mão, que meio assustada ali pelo local deserto e escuro, né, começou a pedir pela mãe e começou a choramingar. Quando então a Neide, preocupada de chamar atenção, tirou da sua bolsa um revólver calibre 32 e disparou na nuca da garotinha, que caiu imediatamente no chão e por ali ficou. Em seguida, a Neide jogou o álcool em cima do corpinho dela e ateou fogo e saiu de lá e voltou para sua casa, deixou a menina lá. Porém, mesmo já sendo bem tarde, ainda tinham algumas pessoas dentro do matadouro que ouviram o disparo do revólver e na sequência viram algo pegando fogo ali no terreno do matadouro e foram até lá para olhar de perto e ver do que se tratava, quando então viram que era uma criança. Jogaram água ali para apagar o fogo e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, nada mais podia ser feito, já que a criança já estava sem vida. Quando a polícia foi informada desse crime, né, o delegado que estava cuidando do desaparecimento da Tânia, ele já se tocou que era a mesma criança, né, ele já associou. E foi para lá, né, com as informações da polícia lá que tinha encontrado, foi para lá. Com as informações do Antônio, inclusive com o endereço que ele tinha dado para a polícia, o delegado e os seus homens se dirigiram para a casa da Neide. E quando ela chegou em casa, por volta ali das 10h30 da noite, a polícia já aguardava ela no portão. A polícia chegou antes dela. Foi tão rápido que ela nem teve tempo de se livrar do revólver, da chupeta e da mecha de cabelos que ela cortou da menina e guardou na bolsa. Provavelmente para provar ao Antônio que ela tinha cumprido com as ameaças que ela tinha feito, né? Ou para guardar como troféu, não sei. Ela foi pega em flagrante, já que examinaram na hora sua bolsa, tiraram dela e olharam e pronto, acharam todas as provas ali, né? Ela foi imediatamente levada para a delegacia e se manteve fria o tempo todo. Ela só negava. Ela negava que tivesse qualquer participação no desaparecimento e na morte da criança, ainda que a polícia tivesse encontrado as provas em sua bolsa. Ela continuava negando. O delegado então colocou ela dentro do carro e levou ela lá no local do crime, onde a criança estava
ainda lá esperando a perícia, embora não tivesse mais pegando fogo, né? Mas ela se negou a olhar para o que tinha restado do corpinho da garotinha e implorou para sair dali, alegando que contaria tudo. No entanto, assim que ela voltou para a delegacia, começou a negar tudo de novo. Ela foi interrogada por 12 horas seguidas e sempre negando. Ela já estava exausta. Ela era uma fumante compulsiva, fumava em torno ali de 2 maços de cigarros por dia. E nesse tempo todo em que ela foi interrogada, a polícia não deixou que ela fumasse. Sem contar que todo o interrogatório foi feito com ela em pé, sem comer nada e sem beber água, enfim. E isso tudo desestabilizou ela, né? Não podia nem fumar, para fumante assim, né? Desestabiliza. Ela já não estava aguentando mais e a polícia tinha feito tudo isso de propósito mesmo, para desestabilizar ela. A notícia do desaparecimento da garotinha Tânia se espalhou pela cidade, bem como o achado da polícia lá no matadouro, e logo chegou aos ouvidos de um repórter policial e radialista da época chamado Saulo Gomes, que resolveu acompanhar o caso de perto e correu lá para a delegacia. Parece que a polícia tinha um acordo com esse repórter, né? E quando tinha algum caso de crime que acontecia ali, ele era avisado e acompanhava de perto. O Saulo conseguiu uma autorização para entrevistar a Neide, quando então tratou a moça como celebridade numa reportagem direta ali para a rádio, ao vivo mesmo. Ela acabou confessando que tinha matado a menina ao vivo para todo mundo que estivesse acompanhando a reportagem pelo rádio, né? Então todo mundo ouviu. E ela disse o seguinte: por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não tive tempo. E depois dessa confissão, ela contou tudo para ele, todos os detalhes do seu envolvimento com o pai da criança, desde quando se conheceram na estação de trem, tudo, ela contou tudo. E tudo isso saiu no rádio, direto, e todo mundo ouviu. Inclusive, o apelido de Fera da Penha foi dado por esse jornalista, o Saulo Gomes, que passou a se referir a Neide daí para frente com esse apelido de Fera da Penha. Naquele momento, a população ensandecida queria linchar a Neide lá na delegacia e precisou de reforços policiais para conter a população. Inclusive, uma reconstituição foi marcada pela polícia, mas acabou sendo cancelada, já que a polícia descobriu que centenas de moradores do bairro da Penha tinham combinado de linchá-la lá no local do crime quando ela chegasse para a reconstituição. Na necrópsia da criança foi constatado que ela tinha fuligem em seu pulmão, o que significava que ela tinha respirado ali, né, inspirado fumaça, ou seja, quando a Neide atirou fogo nela, ela ainda estava viva, o que deixa a história ainda mais cruel e mais macabra, né? Ela então foi presa e levada a júri popular e condenada a 33 anos de prisão, 30 anos pelo homicídio e 3 anos pelo sequestro. Porém, sua pena foi reduzida através de um indulto que passou de 33 para 21 anos. No entanto, ela cumpriu apenas 15 anos e saiu por bom comportamento, voltando a morar com os pais na zona norte do Rio de Janeiro. É dito que no tempo em que ela esteve presa, ela tinha uma boneca que ela tratava como filha. E por conta disso, e também pelo seu ato insano, né, a defesa alegou insanidade mental. Mas foi descartado pelo juiz, já que o crime tinha sido premeditado meses antes. E que ela tinha atitudes totalmente normais, ela trabalhava e tudo mais. De acordo com o filme que foi feito sobre o caso chamado Lobo Atrás da Porta, que quem interpreta ela é a atriz Leandra Leal, depois de 6 meses de namoro, mais ou menos, a Neide teria engravidado do Antônio. E quando ela contou a ele sobre a gravidez, ele teria dito que não queria que ela levasse essa gravidez até o final. Ela, na ocasião, disse que queria ter o filho solo mesmo, ela queria ter o filho, ela queria ser mãe. E ele então ficou calado e disse que, então, ok, que ele levaria ela numa clínica para começar a fazer ali o pré-natal, que ele aceitava e tudo mais. Só que no filme, diz que ele enganou ela, e essa era uma clínica para tirar mesmo, né? Deu para entender, né? Que eu não posso falar. E ela foi sedada, e quando acordou já não estava mais grávida, só que ela não sabia. Depois disso, ele deixou ela na porta da casa dela, ainda meio dopada, ainda meio sedada, e foi embora. Parece que ela se sentiu mal depois disso, procurou ajuda hospitalar e nesse momento ficou sabendo pelo médico que atendeu o que tinha acontecido com ela, embora ela não lembrasse do fato em si. Mas o médico explicou para ela, o médico que atendeu, que ela não estava mais grávida.
Essa história da gravidez que contam no filme parece que foi baseado em suas anotações, os diários que ela escrevia dentro do presídio. Mas também não dá para saber se ela escreveu esses diários mesmo para tentar diminuir a sua pena, talvez orientada pelo advogado de defesa, ou se de fato isso foi verdade e ela passou a registrar tudo em seu diário, tudo que tinha acontecido de fato com ela, já que tempo ela tinha de sobra, né? Outra coisa que também não tem como afirmar é se esses diários realmente existiram ou se foi ficção do filme mesmo. Isso nós não temos como comprovar, essa parte da história aí da gravidez e tal, né? Hoje ela está com 85 anos de idade, seus pais faleceram há muitos anos e ela vive sozinha na zona norte do Rio de Janeiro. Parece que a mãe dela chamava Dona Cândida, ou pai não sei, e que ela tinha somente uma irmã mais nova chamada Marilda, que já faleceu também. E que de vez em quando dá uma assistência para ela quando ela precisa de algo, são as sobrinhas dela, filhas da irmã Marilda. Ela, a Neide, nunca se casou, nem teve filhos e vive em reclusão super depressiva desde o seu crime. Vi em comentários sobre esse caso em outro vídeo que ela mora no bairro de Quintino e que a família da Tânia permaneceu morando no bairro Piedade, que é vizinho de Quintino, eu não conheço, né? Mas, ou seja, depois que ela saiu da prisão, ficou morando bem perto da família da menina. Os vizinhos dizem que ela é uma mulher solitária e raramente sai de casa, quase nunca é vista e não fala com ninguém. Já os pais da menina, o Antônio e a Nilza, nunca se separaram. Mesmo tendo acontecido tudo isso, eles continuaram morando no mesmo lugar, parece que a menos de 2 quilômetros de distância de onde a Neide mora atualmente, e eles tiveram mais 2 filhas. Hoje já teriam 6 netos e 2 bisnetos, porque ambos já morreram. O Antônio morreu entre 2011 e 2012 e a Nilza morreu em 2020, algo assim. O local onde era o matadouro virou uma praça e ganhou uma placa que lembra essa tragédia, ou seja, a praça tem o nome da Tânia. Até hoje, o túmulo da menina, que é no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro, recebe presentes, homenagens e muitos visitantes que acreditam que a menina é uma santa e que opera milagres. Então o povo vai lá fazer pedidos e levar oferendas, presentes para ela, como fazem com a Maria Féia, que eu contei aqui para vocês no caso do segundo crime da mala no Brasil, que eu vou deixar aí nos cards finais aqui para quem ainda não assistiu, para ir lá assistir. Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da forma como eu contei aqui o caso para vocês. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e de ativar o sininho de notificações para me ajudar a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e, consequentemente, fazer o canal crescer, ok? E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!